Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós temos uma entrevista ao canal. Não falei o nome do canal, né, Paulo? Ó, a gafe. E hoje nós estamos com uma jornalista profissional aqui, não posso cometer essas gafes. Nosso canal IEOB Palestras Espíritas tem a honra e a graça de receber uma autora maravilhosa do livro do Obreiros do Bem. Estou contando já estou contando tudo. Então, eu estou com a Paula Neto hoje aqui, e para a gente é um prazer muito grande estar entrevistando ela, descobrindo esse segredo que algumas pessoas já sabiam mais ou menos, mas está tudo ainda muito, né, por baixo dos panos, brincadeiras à parte. A Paula é a autora do livro que conta a história do Obreiros do Bem. Para nós é uma grande honra tê-la aqui no nosso canal. E também é uma honra pessoal minha, porque nós nos formamos na mesma turma, né? Jornalismo da FIAN, do mesmo ano. Não vamos falar em ano, né, Paulo? Isso aí não interessa para ninguém. E para mim, então, né, eu estou muito lisonjeado de poder conversar com a minha colega, né? Posso chamar assim, e com essa pessoa muito querida que eu já trabalhei no Obreiros. Um belo dia, trabalhei com ela algumas vezes, estudamos junto, e de repente um dia eu falei, eu conheço ela. Da onde? Aí eu falei, olha, eu acho que eu vou dar uma olhada no meu, nas fotos da formatura. E não deu outra. Eu olhei, ela estava em cima de mim, assim, na fila de cima. Falei, ah, é a Paulinha. E aí a gente conversou e tal, e se encontrou. Paula, é uma honra, tá? Estar com você aqui para falar sobre esse assunto tão bom que é falar sobre a história do Obreiros. Obrigada, Sandro. Olá para todos que assistem o canal. É uma grata satisfação esses breves momentos com vocês para contar muitas histórias. É isso aí, Paula. Eu gostaria de fazer uma pergunta inicial. Queria saber o seguinte: da onde surgiu essa ideia? Como que surgiu essa ideia de fazer um livro contando a história? A gente gostaria de saber. O comecinho lá, como foi? No início de 2020, estava eu lá em férias, linda, maravilhosa, na praia, e me ligaram do Obreiros falando assim: Paulinha, o Obreiros vai fazer 80 anos e a gente quer fazer uma festa muito legal. E eu tinha um programa, a gente fazia uns vídeos muito interessantes lá na prefeitura de Barueri, eu era relativamente conhecida na casa, e me convidaram para fazer um vídeo institucional sobre a casa, bem bonito, para passar na festa de 80 anos do Obreiros, que seria em agosto. Nessa época eu vim, participei de algumas reuniões com a então comissão que faria a festa, e E aí eu lembro que eu fiz 15 perguntas. Eu falei, ok, eu tenho que escrever o roteiro do vídeo, me dá autorização para filmar, beleza. Fiz 15 perguntas. Das 15 perguntas, não sabiam responder nenhuma pergunta, porque jornalista é um ser humano do avesso, né? A gente vai perguntar e quer, né? E então me disseram assim: ah, não tem outro jeito, alguém vai ter que pesquisar isso, né? Como é que vai fazer um vídeo se não tem a história e tal? Tinha alguma pouca informação ali, outra colar, mas tudo muito espalhadinho. E eu comecei a pesquisar para fazer esse vídeo institucional. Entrou a pandemia, no meu trabalho eu continuei o tempo todo presencial, o tempo todo de pandemia, e vi que tinha muita coisa para pesquisar. E então eu pesquisei durante 1 ano e 11 meses. Porque a festa dos 80 anos presencial, linda, maravilhosa, não aconteceu, o vídeo institucional não aconteceu, e eu acabei pesquisando esse tempo todo para responder as minhas 15 perguntas. E devo confessar uma coisa a vocês: uma das minhas perguntas eu não respondi. Eu acho que eu sei qual é a pergunta. Ô, A Paula, gente pode deixar para quem vai ler o livro, né? Ah, não, a gente vai deixar a pergunta no ar no final, tá? Vamos guardar para o final. Você pode vir um pouquinho mais para frente, Paula, porque o som está saindo um pouquinho abafado, se for pronto, possível. já cheguei. Ah, Ah, melhorou. Então, melhorou? Paula, qual é a pergunta, né? Não vamos também judiar do pessoal. Qual a pergunta que você não conseguiu resposta?
Não consegui resposta nesse tempo todo de pesquisa. Por quê, como, quando? Como se sabe que o Batuíra é o mentor do Obreiros do Bem? Tá bom. Acho que já é o suficiente. Depois você conta mais sobre isso, tá? Isso. Paula, uma pergunta. Quanto tempo durou? Quanto tempo de pesquisa? E como é que foi feita essa pesquisa? Você ia nas atas? Eu sei que vocês chegaram a procurar fora da casa, nos cartórios. Como é que foi? Só conta pra gente essa parte aí, mais burocrática, vamos dizer assim. Burocrática, né? Eu, como eu disse, eu trabalhei presencialmente o tempo todo na pandemia, então eu tive que me impor uma disciplina, uma rotina de trabalho em casa. Então, eu falei assim, ai, o que que eu teria de material de pesquisa no Obreiros, né? Aí o Luiz, que era presidente na época, o pessoal que era da comissão, acho que você era dessa comissão também, Sim, sim. de que ia fazer a festa, né? A Lúcia, o Celso, tinha mais gente na comissão, não me Tinha um lembro. time Bom, bom. enfim, Tinha um time tinha um bom, time, né? tá tudo certo para aquela festa. Só eu que era mais ou menos, o resto do ótimo. E aí, então, assim, vamos iniciar a pesquisa com os livros de ata, né? Porque não sei se todos que estão ouvindo sabem, né? Assim, o normal, o padrão é que uma vez por mês, né, o Conselho do Obreiros do Bem se reúne, faz uma reunião mensal, tem a reunião de conselheiros, diretores, tal. Então, vamos ler esses livros de ata para ver o que que a gente acha de informação lá. No começo foi realmente muito difícil. Eu ia ao Obreiros a cada 15 dias, enchia o porta-mala do carro e o banco de trás de papel, de tudo que tinha em todos os armários do Obreiros. E aí eu trazia para essa sala onde eu estou agora, que é grande, e eu espalhava tudo. A pandemia entrou, mas antes disso eu usava luva e máscara com cuidado com os documentos, que eram documentos muito antigos. Então, os livros de ata, ok, mas alguns papéis eles estavam assim fora da caixa. E eu, embora seja fora da caixa ou da casa, eu penso dentro. Então, tudo eu tive que colocar numa ordem cronológica, né? Por padrão de documento, isto aqui é ofício, isto aqui é escritura, isto aqui é um documento de um trabalho qualquer. Então, eu tive que organizar essa documentação para depois começar a ler esses documentos todos. Então, foram essencialmente os livros de ata, depois os demais documentos do Obreiros. Houve também um trabalho de trazer todas as fotografias que existiam no Instituto, os documentos, eles foram escaneados, inclusive por gente fora do Obreiros aí, que ajudou nessa empreitada. Equipe E boa. equipe boa. E nesse período, eu falei 1 ano e 11 meses, eu devo ter ficado em pesquisa 1 ano e meio. Por quê? Porque era preciso juntar as informações. Quando eu comecei a entender a história, que eu fiz um primeiro arquivo de 400 páginas, que era o resumo dos 80 anos de livro de ata. Quando eu comecei a entender a história, eu vi que a história tinha buracos. E você bem sabe, tão jornalista quanto eu, que a gente não admite as falhas, né? A gente precisa ir buscar as coisas. Então, nós fizemos entrevistas com pessoas que estão no Obreiros, não estão mais, antigas da casa, né? Teve um período de entrevistas que foi no início, que me deu uma ideia geral da coisa. Depois disso, descobrimos uma revista no Rio de Janeiro chamada Centelha, que começou a ser publicada em 1939. E o Obreiros começou em 1940. Então eu falei, meu Deus do céu, vamos ressuscitar os mortos, né? A gente conseguiu material dessas revistas, fizemos uma pesquisa em cartório, porque alguma documentação nos faltava e algumas peças não encaixavam, né? Quer dizer, quando eu achei que eu tinha uma estrutura, eu vi que tinha uns buracos que você tinha que tapar. Eu comentei com uma amiga e ela me falou uma coisa muito interessante, que foi mais ou menos o que eu senti ao longo de toda a pesquisa. Foi um trabalho de restauração.
Sabe aquela coisa que você vai lá na igreja e aí você tira uma casquinha, era amarelo. Você tira outra casquinha, era rosa. Tira outra casquinha, era azul. Então, até você descascar isto e chegar ali no cerne, né? Chegar na essência, foi trabalhoso, muito. Então, realmente foi um trabalho árduo de restaurador, não de jornalista, ou de jornalista restaurador, e que demorou Jornalista em torno, investigativo, e demorou em torno de 3 anos, né? Porque teve todo o outro trabalho que foi que o pessoal, que o Jovenal, lá, o pessoal o Raposo, outras pessoas te ajudaram lá, né? O Celso, o Luiz, lá. Vocês montaram uma outra comissão para poder finalizar o livro, não foi assim? isso. A parte escrita eu finalizei em dezembro de 2021. Estava escrito, eu tive uma revisora maravilhosa, a gente fala o nome da revisora? Não tem segredo. No Obreiros quase ninguém conhece ela, é a Maria José Messias. Durante a pandemia, eu fui na casa dela, ela teve a coragem de me receber, porque eu fazia, imprimia e falava, Maria José, pelo amor de Deus, me conta essa história, porque tem fragmentos dessa história no livro de ata. Eu precisava alinhavar aquilo. Sim. E a Maria José tem a memória que eu não sei nem classificar. Ela é impressionante. E ela me atendeu ao longo desse tempo, de manhã, de tarde, de noite, sábado, domingo e feriado, inclusive na casa dela. Terminamos de escrever em dezembro de 2021, ficou um período parado. Depois, o Celso, que é o diretor de comunicação do Obreiros, o Jovenal, que é editor, é do teatro, enfim. E a gente podia pegar esse escrito e diagramar isso, já que durante todo esse tempo que a gente escreveu, foi feito um arquivo de todas as fotos, de todos os documentos, falou, vamos juntar o Lé com o Cré, né? Vamos montar uma coisa bonita, porque só tinha letrinha lá, só letra. Não tinha figurinha, né? E minha mãe não gosta de livro sem figurinha. Muito bem. Só gosto de ver as figurinhas. Filha, eu acho que eu só vou ver as figurinhas. Beleza. E então, a gente demorou, eu vou te falar, mais ou menos um ano para juntar isso numa diagramação. Quando o Miguel assumiu há pouco tempo como presidente, ele decidiu que ia publicar o livro, e aí o Juvenal já tinha feito uma diagramação, ele falou, não tá bom, vou fazer outra. Começamos a diagramação do zero de novo e toca reunião. Então, como você disse, se a gente juntar o primeiro 1 ano e 11 meses, e depois mais esse período, e também quando o Miguel me disse que gostaria de publicar o livro, ele me pediu uma coisa, ele falou, você parou no ano de 2020, a gente já está em 2023. Eu falei, livro de ata de novo, vamos ler lá 3 anos de livro de ata, fizemos um complemento, que, aliás, modéstia à parte, teve um bom alinhavo, porque o livro ele finalizou em 2020, quando o Obreiros completou 80 anos, e depois teve um alinhavo para esses Sim. próximos 3 anos. E ficou muito bom, viu, Paulo? Eu vi uma prova, não a final, né? Mas eu vi uma prova, um boneco, né? Vamos dizer assim, muito bem feito. Eu fiquei apaixonado. O livro está sensacional. A diagramação, a história toda, muito bem alinhavado, como você falou. Eu acho assim, é, é aquilo que você falou. Foi uma escavação, colocou para fora, né? E está tudo muito bem arredondado, muito bonito. Não tem o que falar do livro. O livro está bonito, é um livro bem diagramado, da forma como você fez a história toda foi muito bem feita. Então, assim, eu só tenho a dizer o seguinte: quando que nós vamos poder comprar esse livro, né? Eu sei que já tem na livraria tem uma fila de espera, né? Você já tem uma data certinha ou ainda está mais ou menos? Como é que está a situação? Tic-tac, tá chegando. Está chegando a Chega. hora. Eu não aguento esse filho que não sai, o parto demorado. Tá chegando.
O nosso querido Donizete já foi autorizado e quem se interessar pelo livro já pode reservar na livraria. Eu conversei com ele ontem, ele falou que já até tem livros pagos. As pessoas já, Legal. já Já tem pode uma ir. fila de espera, na real, né? E o importante é que o conselho, né, o livro ele tem um preço de custo e o conselho decidiu para que o trabalhador, o frequentador, o aluno da casa, enfim, e as pessoas de fora também, evidentemente, que a gente vai falar disso depois, das pessoas de fora, para que tenham acesso ao livro, tal. Então foi feita uma promoção com um valor um pouco abaixo de custo, né, para que todo mundo compre, pelo menos nas primeiras unidades que serão feitas. Eu achei isso também bem importante. O conselho se reuniu e decidiu. Saindo. Legal. Não tem a data ainda, mas já está para dizer que está para sair. Muito bem. É, o conselho resolveu subsidiar uma parte, né? Um custo um pouquinho menor do livro, Isso, né? Que nós, isso. e uma coisa importante, nós só fizemos 500 livros. Isso tem que deixar Sim. bem claro que Uhum. provavelmente vai acabar logo. Não vai ter muita sobra desses livros, né? As pessoas têm Então, que comprar logo para a gente fazer logo outra impressão, né? com certeza. Se Deus quiser, nós vamos fazer, com certeza. Paulinha, Tá. uma pergunta muito importante que eu queria te fazer. Alguma história? Eu queria ouvir alguma história. Eu sei que você tem muitas. Sei que você não está autorizada ainda a falar. Ah, já pode falar o nome do livro, o nome que você deu ao livro, Paula? Posso Qual é falar o e posso título? explicar. E posso explicar o nome Então, por também. favor. O nome do livro é A Casa dos Obreiros do Bem. Ok. 80 e poucos anos de história do Instituto Espírito do Obreiros do Bem. Muito 80 bom. e poucos, porque ele tinha parado em 80, né? Tivemos esse acréscimo aí dos 3 anos. E a Casa dos Obreiros do Bem, a casa é com C maiúsculo, que significa a instituição. E dos Obreiros do Bem é com O e B minúsculo, são os obreiros pequenininhos. Por que são os obreiros pequenininhos? Porque o livro, ele começa lá em 1940, a casa teve muitos nomes, muitos endereços, e foram centenas, milhares de obreiros do bem, anônimos, que têm uma casa, que construíram esta casa com C maiúsculo. Então, Construíram. o nome é uma homenagem a todos nós, pequeninos obreiros do bem, que Legal. conseguimos fazer uma casa. Quando eu estava, a última coisa que eu tinha escrito no livro, em dezembro de 2021, foi que a festa que estava programada dos 80 anos do Obreiros acabou não acontecendo por conta da pandemia, tudo, De novo, né? é, e foi feita uma festa virtual, né? E acho que foram 1.000 pessoas, 1.100 pessoas, foi uma coisa muito grandiosa, né? Então, a última coisa que eu escrevi foi sobre essa festa. Eu ia até contar o que eu escrevi, mas não vou contar, porque quando eu escrevi, saiu o nome do livro. Na hora que eu escrevi a última linha, falei, que eu estava contando a história de como essa festa presencial, que estava super programada, não aconteceu e foi feita ali, cada um da sua casa. Sim. Então, ali tem o pulo do gato para a gente sair no nome do livro. Legal. Eu gostaria de ouvir alguma história. Eu sei que tem um jornal que foi escrito, depois voltou, veio. Quer dizer, tem muita história, né? Você tem Uhum. alguma história na manga para contar para a gente aí? Que você possa falar pelo menos um pouco? Pode pensar História na só até amanhã. Depois... Não é uma história, mas é uma coisa que me chamou a atenção. É evidente que eu não vou lembrar o ano agora, deve ser Ah, década de 50, alguma coisa do gênero, que eu estou lá lendo no livro de ata, então em determinado momento eles escrevem assim, que o centro resolveu vender as cadeiras velhas
e substituir por novas cadeiras. E aí, das 22 cadeiras que o centro tinha, 22. A diretoria comprou 20 cadeiras velhas. E 2 eles doaram e fizeram a aquisição das cadeiras novas. E quando eu li isso, o que que eu fui fazer? Procurar se tinha algum levantamento, porque o livro, ok, ele conta a história do Obreiros do Bem, mas ele tem umas situadas aí na história, em relação ao espiritismo, em relação à moeda, em relação à geografia, tem, né, uns anexos, porque senão a história ficaria muito perdida. Eu falei assim: eu preciso achar um levantamento que me diga, neste ano, quantos espíritas existiam no Brasil. Porque, olha, se o Obreiro já era considerado um grande centro, o fato de ele ter 22 cadeiras, eu falei: caraca, quantas pessoas frequentavam lá, né? Aham, Então, algumas coisas foram me despertando. Teve uma outra história que eu não consegui fechar ela com as pesquisas do livro de ata, mas fechei ela com a minha memória, que é a Maria José, né? Minha auxiliar de memória, eu não sabia, a Maria José dizia, que foi uma Kombi que o Obreiros teve. Isso a gente está falando aí entre 60 e 70, nem sei se chega a entrar perto de 80. é lá perto de E 80, década de 70 para 80. Kombi aparecia no livro de ata sem parar. E eu falei, ah, não, eu tenho que escrever sobre a Kombi. Eu tenho que falar, mas essa Kombi é tão importante que ela não sai do livro de ata. E a Maria José me explicou a história da Kombi, que ela já andou na Kombi, o que que vocês faziam com a Kombi, o que que andava com a Kombi, que essa Kombi viajava. Aí essa Kombi distribuía alimentos. O obreiro recebia os alimentos, ia enchendo, ia colocando assim, enche a Kombi, aí monta todo mundo na Kombi e sai na rua distribuindo. A história da Kombi foi sensacional. Eu achei o documento de quando a Kombi foi vendida e por quanto. Quer Tá dizer, bom, que foi aquele plusinho que me alinhavou, tá. né? A Então, história da Kombi fechou. Foi então muito, tá essa bom. foi divertida. Paula, a gente já está caminhando para o final e eu gostaria de fazer uma chamada para as pessoas. Nós vamos, em breve, ter o lançamento do livro. Nós vamos ter o livro disponível para venda. Já tem uma fila de espera. Quem Uhum. quiser, quem quiser participar, já garantir o seu, é só entrar no link, do Obreiros lá no nosso site da livraria ou mandar uma mensagem para o Donizete, quem tiver acesso, ou ir na livraria, né? E tem também no próprio site tem o linkzinho lá da livraria virtual e entrar em contato com o pessoal e já entrar na lista de espera. Já tem uns Essa 70 nomes. Eu já. né? Oi? A livraria tem um Instagram, se eu não me engano, né? Tem Da livraria. Instagram, mas o Uhum, site é onde é mais fácil de encontrar ali, tá? uhum. Porque o site todo mundo conhece, obreirosdobem.org.br. Se quiser mandar uma mensagem também para eles, tem lá o e-mail e pode entrar em contato com o Donizete e entrar nessa fila de espera para poder adquirir o livro. Hoje nós vamos ter que encerrar mais rapidamente, mas eu gostaria de deixar essa chamada, né, para as pessoas, porque eu estou muito ansioso para tocar no livro, né? Eu acho que ali tem histórias muito boas, tem toda uma história, como você falou, de pequenos colaboradores, né, que montam, porque o Obreiros do Bem é isso, né? Tem aqueles que têm mais destaque, tem aqueles que foram presidente, tem aqueles que foram da diretoria, são conselheiros, sei lá, mas esse não é o Obreiros sozinho, não é o Obreiros. O Obreiros é feito por todos, por todas as participações, por todas as pessoas que trabalham, tanto no plano material quanto no plano espiritual. Você gostaria de fazer sua fala final? Você gostaria de deixar alguma mensagem? Gostaria de falar alguma coisa? Eu já agradeço pela tua presença aqui. Gina, obrigada. E a gente tem a história aí do plano físico, mas também não escapou os recadinhos da espiritualidade que o Obreiros recebeu, que também estão no livro, para curiosidade de vocês.
não só os obreiros com a letra minúscula, né, que formaram essa casa grande, não só os que estão agora, como os que já passaram por lá. Nosso país, ele carece muito de história em tudo, né? Nós somos muito relapsos com essa parte da história. O livro não tem nenhum, eu acho, da Paula, em momento nenhum. Ele tem pesquisa séria, investigativa. Então, assim, um levantamento mesmo do passado, homenageando a todos que passaram por lá. E eu acho que cada colaborador, seja grande, seja presidente, conselheiro, aluno, frequentador, trabalhador, aquela pessoa que vai na palestra uma vez, de vez em quando, é importante que a gente saiba da história, como chegamos até onde estamos hoje, porque isso nos mostra que a gente está no caminho certo. Quantos percalços a gente já passou, né? Quantas barreiras a gente já teve que derrubar. Então, a Casa dos Obreiros do Bem, 80 e poucos anos de história do Instituto Espírito Obreiros do Bem, uma pesquisa muito séria, uma diagramação muito bonita, muito artística. Eu acho que no final aí da entrevista a gente põe uns canaizinhos para quem quiser procurar como é que faz tudo, enfim, para acessar, para reservar e para encontrar o livro. Sim. E eu espero que a gente converse novamente, já convidando a todos para o lançamento do livro, que vai ser super em breve, né? Não importa que não haja glamour. O glamour e o valor está na história de todos esses obreiros. Ok. A gente fica muito feliz de ouvir um pouquinho mais sobre a tua história, a história do livro. Parabenizar pelo trabalho que você teve, trabalho muito árduo, muito difícil, que você não esmoreceu em nenhum momento, continuou sempre com esse trabalho e foi muito importante para a nossa casa. E já aproveitando também, né, já te fiz esse convite para a gente começar a trabalhar mais junto aqui no site, né, no canal do YouTube, na verdade, para a gente poder trabalhar mais junto. Gostaria de fazer, eu acho que aqui em público você não vai negar, né? Você já tinha me dado o ok, então eu queria te convidar para o ano que vem a gente fazer algumas parcerias de entrevistas. Nem gosto, nem curto. Quando eu tinha 3 anos, a minha mãe falou que eu pegava a tampa de um vaso e entrevistava todo mundo que chegava em casa. Eu acho que eu não precisei fazer nenhum teste vocacional. Nem Tá gosto. legal. Obrigado, Paula, mais uma vez. Agradeço a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo. E não esqueçam de que nós temos um livro contando a história dos 80 e poucos anos da nossa casa. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima. Obrigada, abraço fraterno a todos.